Lendo a palavra de Deus, nós estamos no dia 30 de junho, último dia do nosso mês do Sagrado Coração de Jesus. A nossa liturgia deste dia 30, quarta-feira, 13ª semana do tempo comum, nos oferece a Mãe Igreja o Santo Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se, monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, nós percebemos esta ação, então, poderosa de Jesus, que vai libertando. É a ação do Filho de Deus, é a ação do reino de Deus que vai chegando e vai se estabelecendo. E aqui, então, pode ser descrita como uma espécie de confronto com toda a sorte de mau espírito. A ganância, a inveja, a ira, o egoísmo, a violência, os fins, muitas vezes, de meios escusos, de corrupção, de maldade. E é importante, então, perceber que quando tudo isto, este espírito mau, se depara com Jesus, se sentem atribulados. O reino do mal, ele então se sente abalado diante da presença de Jesus. De fato, o Filho do Homem veio para então atormentá-los, veio para exorcizá-los, veio ele e não deixa-os em paz, enquanto não vir o ser humano totalmente pleno, livre de toda a má influência do mal. Interessante perceber claramente que nós, muitas vezes, alimentamos na nossa vida situações em que damos brechas para o reino do mal querer imperar. Mas é preciso se colocar sempre diante de Jesus e clamar e pedir: exorciza-me, liberta-me. Nós olhamos esse texto e a situação dos 2 possessos gadarenos revela a gravidade e a intensidade do estado de possessão do mau espírito na ação humana. Por isso é importante olhar que Jesus chega para libertar o homem todo e todos os homens, de todas as áreas na nossa vida que nos escravizam, que nos colocam assim então diante de uma vida que não é plenitude de viver. Por isso é importante olharmos
este evangelho de hoje e percebermos a forte ação de Jesus. A convivência com esses possessos era impossível, mas a violência que impedia a aproximação de quem quer que fosse não tinha como esta convivência. Não se dá e não se pode, fica perturbada a convivência quando nós permitimos ir estabelecendo o mal, o espírito mal, a maldade no nosso coração. Então, tão logo eles foram expulsos, os espíritos maus, eles apoderaram-se de uma vara de porcos que se lançou ao mar e se afogou. É na sujeira, é no meio do sujo, é no meio, então, do lodo, no meio do curral, no meio, então, dos porcos, da lavagem, do fedor que o mal vai se proliferando. E é por isso que nós precisamos romper com tudo isso. É preciso que rompamos cada vez mais com tudo aquilo que é ambiente que favorece se estabelecer o mal na nossa vida. E a este estado reduziu-se a pessoa que abre espaço, não é, ao seu coração para qualquer forma, então, de mau espírito. Então, somente Jesus tem o poder de nos libertar e buscarmos cada vez mais as virtudes, as graças carismáticas, procurar cada vez mais os dons de santificação, procurar cada vez mais estarmos buscando os frutos do Espírito Santo na nossa vida, para que assim exorcizemos todo o mal que quer assim nos derrubar. Interessante, e finalizo. Aqueles que viram, não é? Viram a cura libertadora de Jesus nos possessos, porque eles cultivavam os gadarenos, os porcos, porque vendiam porcos, porque era a cultura, eram os porcos e eles sobreviviam disto, preferiram pôr Jesus para fora, expulsar Jesus, do que glorificar e bendizer a ação libertadora daqueles dois possessos, que com certeza eram amigos. Tomemos cuidado para que nós não permitamos que a gente viva diante de conveniências e por isso podemos retirar Jesus da nossa vida quando vivemos em atitudes convenientes, numa fé conveniente, que aquilo que me, não é, favorece. Por isso rompamos com tudo com a graça do Senhor. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quanto ao meu estado de saúde, hoje foi um dia um tanto quanto um pouquinho mais difícil. Mais difícil para sair da cama, mais difícil para comer, um grande mal-estar no estômago e no corpo. Mas com a graça de Deus, ali pelas 3 horas, nós fomos fortalecidos pelo sangue de Jesus, eu tenho certeza, e fomos melhorando, tanto eu quanto a mamãe, e ficamos de pé e, graças a Deus, comemos melhor, estamos bem. Eu quero agradecer, continuem orando. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus infinitamente transforme o nosso ser, de cada um de vocês, que nós possamos permitir essa transfusão de sangue, do sangue preciosíssimo no nosso, e sejamos assim curados e libertos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.